tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê por imagens no Instagram, no Facebook e do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com muito empenho, vamos com muita dedicação, saúde para todo mundo, para esse início de nova jornada por aqui. E para falar dos assuntos, dos temas de hoje, eu apresento os nossos convidados. Mário Covas Neto, advogado, ex-vereador paulistano. Boa tarde, Covas, como está? Tudo bem? Tudo bem, Mauro, tudo tranquilo, tudo andando muito bem. Boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas de mesa aqui, a Zenilda e aos demais amigos aqui do Gente que Fala. Obrigado pela presença, como sempre, obrigado sempre pela colaboração aqui com a gente no programa Gente que Fala. Também conosco a advogada doutora Viviane Girardi, ela é a presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Tudo bem, doutora Viviane? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde também aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Universal e também na Rádio Trianon. E também cumprimento os meus colegas de bancada aqui, doutor Rodrigo e doutor Evandro, e registro o prazer da associação em participar aqui desse teu programa nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigado, doutora Viviane. Também com a gente o doutor Rodrigo Moreno Paz Barreto, advogado, especialista em direito tributário. Tudo bem, doutor Rodrigo? Muito bom dia, Mauro. Muito bom dia aí aos demais componentes da mesa. Um grande abraço e um bom dia para os seus ouvintes e para quem acompanha pela internet também. Um abraço. Fechando aqui o nosso time, doutor Evandro Capano, advogado, professor, ele é doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutor Capano, mais uma vez presente. Tudo bem? Boa tarde. Mauro, sempre um prazer estar com você, um prazer estar com a Zenilda. Realmente, hoje a bancada aqui é da melhor qualidade, nossa presidente Viviane, nosso querido vereador Mário Covas, né, doutor Rodrigo Moreno. Hoje a conversa vai ser muito boa. É um prazer estar entre vocês. Muito obrigado pela oportunidade. 4 advogados, 4 operadores do direito. Parabéns para vocês todos nesse mês do advogado. Dia 11 já passou, né, dia do advogado, mas o mês inteiro é um mês de comemoração. Então, parabéns a todos e sucesso nas atividades aí de cada um. 12:03, vamos aqui ao nosso primeiro assunto. A Polícia Federal realiza hoje uma operação contra crimes de corrupção, tráfico de influência, advocacia administrativa e associação criminosa dentro do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. A investigação apura um esquema de cobrança de propina para encerrar processos disciplinares em tramitação no Tribunal de Ética da Ordem. A ação é um desdobramento da Operação Biltre, feita em 17 de novembro do ano passado, também na OAB São Paulo. 6 mandados de busca e apreensão são cumpridos hoje em São Paulo, Santana de Parnaíba e Jundiaí. E 2 dos envolvidos foram afastados de suas funções na ordem. Essa operação de hoje, chamada Operação Ateliê. Doutor Capano, para onde caminha esse episódio? Esse episódio, Mauro, foi um episódio lamentável, mas eu tenho para dizer o seguinte, até porque eu integro, né, o Tribunal de Ética e Disciplina, e a nossa conselheira que foi acusada disso é uma história bem mal contada, Mauro, porque ela não tinha qualquer tipo de acesso, né, ao Tribunal de Ética. Não é porque está no Conselho Seccional, né, que interfere, são situações estanques lá no Conselho da Ordem. O Conselho da Ordem, inclusive, é órgão recursal, mas veja, a conselheira que primeiro foi afastada, ela não tem assento na Câmara Recursal. Ela tinha assento em outras câmaras que não a que sobe os recursos do Tribunal de Ética. Então, a nós nos causou, né, uma certa dúvida, uma certa perplexidade. Eu estou há 15 anos no Tribunal de Ética, nunca tive qualquer tipo de assédio, nunca tive qualquer tipo de pedido de conselheiro, de membro do Executivo da Ordem dos Advogados do Brasil,
reitero, Mauro, o Tribunal de Ética funciona à parte, né? Inclusive, é comum que as pessoas estejam no Tribunal de Ética, eu estou, reitero, 15 anos no Tribunal de Ética, independente da coloração política de quem ganha ou quem entra, quem sai, né, na política da ordem. Nós estamos lá como um corpo para ser separado. Tem política? Tem, mas a política com P maiúsculo, né, e não com P minúsculo, porque senão não teria razão de ser o Tribunal de Ética da Ordem. Nós temos 3 colegas aqui que conhecem, né, eu mesmo nunca soube de nada, nunca vi nada nesse sentido, né? Afianço que o Tribunal de Ética trabalha bem, correciona a classe, né? Recebi com muita perplexidade o primeiro afastamento da conselheira e essa notícia de hoje. Vamos ver, acho que vamos apurar, né? Já que tem uma denúncia, tem que apurar, né? E vamos ver para onde vai. O que já se sabe... Pois é, em relação à apuração, o que já se sabe de setembro do ano passado até aqui é aquela denúncia daquele advogado que disse ter sido vítima de um grupo formado por um empresário e outros 2 advogados, pedindo dinheiro para o encerramento de processos administrativos no Conselho. Eu volto a repetir, Mauro, não tem sentido isso, né? Porque o processo estava em primeira instância ainda. A minha turma, inclusive, a 13ª turma, tem processo para julgar cuja essa pessoa estava, né, acusado. Inclusive, nós julgamos o processo e condenamos. Quer dizer, alguma coisa está errada aí. Vamos ver a Polícia Federal trabalhar com calma, não deviam ter feito esse sensacionalismo que fizeram, né, para depois ver os resultados disso. Porque tem que tomar cuidado, Mauro, você é um jornalista que eu, né, já faz bom tempo que eu tenho a honra de estar com os senhores aqui, né, e vocês são muito sérios. E a gente sabe, né, que a imprensa, quando feita, né, de boa índole, de boa maneira, como tem que ser, cumpre um papel fundamental na democracia. Isso a gente sabe, né, porque a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão é elemento catalisador de democracia. Mas deveriam ter esperado, né? Essa denúncia é uma denúncia estranha, muito estranha, com toda humildade de quem integra o Tribunal de Ética da Ordem. Alguma coisa não está certo aí. Vamos aguardar a apuração. Doutor Evandro, me permita fazer uma pergunta aqui. Enfim, eu não estou tomando conhecimento dessa notícia também pela imprensa e tal, pelo site do Antagonista, que deu a notícia da ação da Polícia Federal. E eu fico aqui me perguntando, eu não tenho nenhuma conhecimento na área de criminal, enfim, não é a minha área, mas eu fico tentando entender o seguinte, uma coisa que foi feita lá em setembro, uma denúncia que foi feita lá em setembro, em que o resultado final nem pode ser dito que houve qualquer tipo de corrupção ou de favorecimento na medida em que o suposto beneficiário foi condenado. Bom, ora, por que a Polícia Federal, então, passado meses, faz uma ação que, inclusive, faz com que uma representante do Conselho seja afastada, em que tenha alvo de busca e apreensão? Por que essa coisa está indo em cima dos conselheiros e não em cima de quem fez a denúncia infundada? Essa é uma pergunta muito boa, Covas. Porque, veja, né, me parece que o inquérito policial, lá na Polícia Federal, é IPL, né? Ele tem que investigar todas as linhas possíveis, né? A conselheira se diz vítima, inclusive. Ela diz, olha, usaram meu nome, eu não tenho nada a ver com essa história, né? Me parece que colocou já à disposição as contas dela, que diz ela que não tem nenhuma conta, nada, nenhum valor escuso na conta dela. Ela se diz inocente, né? Então, é uma situação difícil, né? A gente conhece o senhor, né, como um parlamentar antigo, advogado, colega, sabe que as coisas, né, às vezes têm um viés político, não estou dizendo que é isso, não escutei nada nesse respeito, mas o motivo pelo qual fizeram essa denúncia eu não sei, né? Tá estranho, Mário, tá estranho, né? Eu reitero, um dos processos foi julgado pela minha turma e nós condenamos a pessoa, né? Então, estou aguardando a investigação, inclusive. Doutor Rodrigo? Mauro, eu comungo aí da mesma opinião do nobre colega Evandro. A minha experiência com os tribunais de ética da OAB foram os melhores possíveis. Pessoas gabaritadas, extremamente técnicas, extremamente competentes. Eu acho muito difícil, obviamente, estamos falando de seres humanos, mas a instituição, o tribunal em si, tive o prazer aí de ser aluno do
Dr. Fernando Castelo Branco, que integrou por muito tempo aí o tribunal, não sei se ainda está no Tribunal de Ética, mas todas as pessoas, conheço alguns presidentes de ordem, são pessoas, obviamente, a política faz parte não só da advocacia, como de todos os entes que operam o direito e de toda a sociedade. Agora, levar, e é até leviano, né, comentar, muitas vezes a gente vê que algumas informações acabam caindo na mídia e sendo repassadas sem se apurar a fundo. Eu sei que aqui a gente está entre colegas e estamos num órgão super voltado para a transparência. Então, eu comungo aí da mesma opinião do Dr. Capano, no sentido de que as informações têm que ser checadas, a imprensa faz o papel dela de divulgar, mas de uma forma muito clara, muito limpa. A gente, quando vai passando o tempo, a gente começa a ver o que era, por que aquilo aconteceu mesmo, né? Então, a gente vê que os interesses são outros, isso daí é só uma forma de um tiro de um lado atingir o outro lado. A gente sabe que a Polícia Federal tem aí as suas atribuições e tem que desempenhar as suas funções, né, de investigar, de ir atrás, mas muitas vezes vazam informações, muitas vezes não existe o devido cuidado com que se está investigando. E aí começa a opinião pública fazer uma força, fazer uma pressão que muitas vezes é o que se deseja aí quando se vazam ou se soltam informações na mídia, né? Então, acho que tem que se ver com parcimônia, todos os envolvidos têm que ter oportunidade de falar, de se defender, para depois a gente saber realmente o que está acontecendo. O que eu posso dizer é que tenho 20 anos de formado, sempre militei sempre militei como advogado, fui estagiário mais 4 anos, e toda a minha vivência com o Tribunal de Ética, com as pessoas que ali estão, é o melhor possível, e digo que são pessoas sérias. Doutora Viviane, seu olhar sobre esse episódio, a gente avança para o próximo tema. Fechado o seu microfone, doutora. Bom dia, Mauro, desculpa. Bom dia, Mauro. Eu também comungo aí das preocupações dos colegas que me antecederam. É importante que a população saiba do papel relevante que o Tribunal de Ética desempenha junto da OAB. A OAB, por si só, já tem um papel fundamental na sociedade, e o Tribunal de Ética é um órgão extremamente sério da OAB, que tem essa missão, né, de zelar pela conduta ética dos componentes da ordem. Então, a gente também recebe, assim, com uma certa surpresa, esse tipo de notícia que vem veiculada como uma ação contra o Tribunal de Ética. Eu acho que é importante fazer aqui, separar bem o joio do trigo, né? É possível que tenha alguma situação que tenha gerado esse inquérito policial e a ação da Polícia Federal. Agora, isso não significa, e é importante que aí a mídia consiga esclarecer bem, isso não significa de forma alguma que tenha de plano qualquer envolvimento com os conselheiros da OAB, né? Acho que isso tem que ser olhado com muito cuidado. Como eu falei, os colegas aqui que me antecederam ressaltaram, o Tribunal de Ética é um órgão que os conselheiros militam lá voluntariamente, é importante que a população saiba disso também, voluntariamente há muitos anos, e é de lá que saem realmente as preocupações da OAB com a classe, né? Para que a gente também, enfim, para que a população, o jurisdicionado, também seja assegurado que os advogados que passam por dentro da OAB tenham esse crivo. Então, eu recebo com reservas, Mauro, essa notícia da Polícia Federal, e eu acho que a gente tem que aguardar aí o aprofundamento das investigações até fazer qualquer juízo ou pré-julgamento lá do Tribunal de Ética da Ordem. Muito bem, 12h15, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 Santos, e também pelas redes sociais. Nosso próximo assunto é o seguinte: em 1930, doenças infecciosas e parasitárias
representavam 46% das mortes no Brasil. Hoje, com o avanço da vacinação, esse índice não passa de 4%, já que os vacinados protegem não só a si mesmos, mas toda a comunidade. Doenças como sarampo, poliomielite, rubéola, meningite, tétano, coqueluche e difteria são hoje extintas ou controladas pela vacinação em massa da população. Porém, a queda da cobertura vacinal preocupa pesquisadores e gestores que temem o retorno da circulação de algumas dessas doenças. Impressionante, né, Covas Neto? A gente, contra fatos não há argumentos, contra números, contra índices, no caso aqui, não há argumentos. Em 1930, as doenças infecciosas e parasitárias representavam 46% das mortes no Brasil. Hoje, não passa de 4%, ou seja, tudo isso demonstra a importância da vacinação e a gente vê muita gente contra, movimentos contrários também. Para onde a gente caminha nisso? Pois é, Mauro. Na verdade, esse texto aí foi de um podcast que eu faço semanalmente sobre vários temas e esse era um dos temas. A motivação da gente fazer isso foi exatamente conscientizar as pessoas, né, sobre a importância da vacinação. A gente passa por um momento no país de desconfianças, de disputas e de radicalismo nos posicionamentos que leva à desinformação no final. Porque, na medida em que você tenha expoentes, pessoas públicas de importância com opiniões divergentes, a população fica um pouco temerosa, enfim, receosa de tomar de que lado ela tem que ir, a quem ela pode acreditar. Veja, aqui entre nós que estamos ouvindo, que estamos participando desse debate, nós só tomamos vacinas desde que nascemos, tomamos várias vacinas. Eu não me recordo de alguém da minha família, de alguém conhecido meu, que na hora que fosse tomar, perguntasse qual era a origem da vacina, se era a vacina feita aqui, se era feita em outro lugar, qual era a eficácia, o percentual de eficácia da vacina. Absolutamente. A gente confiava que o poder público, através da vigilância sanitária, dos órgãos de saúde pública, estivesse nos entregando o que havia de melhor para combater as doenças. E assim foi até este momento. Bom, agora a gente chega no momento de uma pandemia mundial em que se coloca em dúvida a origem da vacina, se coloca em dúvida a sua eficácia, se coloca em dúvida tudo. E, a partir daí, se coloca em dúvida qualquer outra vacina. Então, é importante que a gente coloque isso, porque não é só para você se imunizar. Na verdade, você, ao tomar a vacina, você está ajudando a comunidade como um todo. Você está evitando que a doença chegue em você ou que chegue em você de maneira grave, mas também você está evitando que se propague. E se a gente não alertar as pessoas disso, daqui a pouco, doenças que hoje já estão praticamente erradicadas, elas podem voltar. Elas simplesmente não desaparecem no ar. Desaparecem porque assim, a ciência nos encontrou um caminho para combater. Então, esse é o recado que a gente queria dar. É importante as pessoas terem consciência do quanto é importante a vacinação. Nós já nascemos e já tomamos as primeiras vacinas dentro da própria maternidade, não é, Covas Neto? Agora, isso que você destacou, antigamente as pessoas não iam até o posto de saúde perguntar a origem da vacina, a eficácia, a marca, enfim, o que a gente observa hoje em relação ao que está acontecendo com a vacina da Covid. Tudo isso também é muito resultado da politização, né? Tem gente achando Sem que a dúvida. vacina de um pertence a um e de outro pertence a outro. Acho que tá por aí, né? E mais ainda, que tem fatores que são fatores ideológicos por trás disso. Imagina só. Então, chega-se à conclusão que o vírus é um vírus chinês, que a China pretende dominar o mundo a partir do vírus. Eu não sei onde é que as pessoas ficam com a cabeça, meu Deus do céu. Parece que a gente vive num outro país. Às vezes eu me surpreendo com algumas manifestações, especialmente pelas redes sociais, de uma visão tão míope, tão equivocada das coisas.
tudo se resume à esquerda e direita, um negócio assim, é inacreditável, Eu Bom, lamento. você destacou, Covas Neto, que esse texto aqui que a gente apresentou aqui na abertura desse tema é um texto que você tinha elaborado. Como é que você vai levar a cabo, a partir desse texto, a conscientização para tentar reverter tudo isso e fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo? Eu faço um podcast toda semana, uma vez por semana, esse texto é de 2 minutos no máximo, e a gente reproduz isso em várias rádios, especialmente pelo interior, no Brasil inteiro, não só no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Atinge, em tese, pelas rádios todas, mais de 2 milhões de ouvintes. A ideia da gente, a gente fala de vários temas, temas da área ambiental, da área de saúde, um pouco todo na linha de levar conhecimento e conscientização das pessoas, né? É muito importante, por exemplo, a gente vai fazer um agora sobre o alimento orgânico, que aqui na cidade de São Paulo, a alimentação na escola pública, ela mês a mês, ano a ano, ela vai aumentando a quantidade de alimento orgânico que você tem que compor a alimentação que é dada para os estudantes, para até chegar em 2026 ou 36, não me recordo agora, a 100% de alimento orgânico. Por que isso? Porque você tem um monte de agrotóxico que, por mais que você limpe o alimento, ele não dissolve. Enfim, na maneira que a gente conta isso, a gente estimula que as pessoas nas suas cidades possam fazer com que os seus municípios também pratiquem essas coisas. A ideia da gente é levar cidadania para as pessoas e conscientização para que elas possam não ficar só esperando que eles, e se fala sempre eles como um ser, resolvam o assunto. Não, eles não. Somos nós é que temos que resolver o assunto. Meio-dia e 22, no programa Gente que Fala, você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Nos acompanha também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal do YouTube, o canal do programa Gente que Fala. Doutor Evandro Capano, foi publicada no Diário Oficial da União há 20 dias a Lei 14.188 de 2021, e essa lei institui o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, originada na campanha que foi criada para oferecer às mulheres vítimas de agressões um canal de denúncia durante a pandemia da Covid-19. A nova lei inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, atribuído a quem causar dano emocional que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Bom, são 2 modificações, né? Não só no Código Penal, mas na legislação também, na Lei Maria da Penha, não? É verdade, Mauro. E veja, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de comparecer aqui, eu sempre falo nessa área, né, que é a minha área de atuação. O sinal vermelho é importante, não tenha dúvida, né? Uma comunicação mais rápida, mas especialmente, né, nós que estamos aqui com a visão do direito, é importante que a população saiba que é importante a denúncia. E especialmente a gente vem, né, o Brasil vem aparelhando cada vez mais a legislação para dar um efetivo retorno. Então, veja, aquela noção que nós tínhamos, né, não adianta denunciar porque não acontece nada. A melhor situação que houve, Mauro, foi que agora a lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, nós aumentamos uma coisa que chama-se a dosimetria da pena. Antes, a pena era de 3 meses, tá, a 1 ano. E isso dá no fórum, né, uma repercussão pequena, dá uma questão aí de prescrição, né, e uma série. Já não cabia a tal da cesta básica, né, não dava para fazer acordo com o Ministério Público, mas uma prescrição pequena e tudo mais. Agora, estamos com a questão de 1 a 4 anos. Então, o que melhorou para nós é que, além de nós apenarmos com mais rigor, né, com mais pena, nisso daí, a prescrição está bastante longe, né? Uma pena de 1 a 4 anos prescreve em 8 anos. Então, dá para o tribunal, né, para os fóruns, trabalhar bem, né, essa situação. Então, esse foi já um ganho bom na legislação, que aumentou aí
a dosimetria da pena. Isso é muito bom. E depois, né, a questão da violência emocional, da violência psicológica, né? Eu mesmo tive um caso, né? Tem um caso que eu estou trabalhando, não quero falar nomes, mas se veja, uma pessoa muito abastada, viveu 20 anos com a mulher, e na hora que separou, né, a mulher ficou na casa e ele já mudou para um outro apartamento também maravilhoso, né? E ele começou assim, demitiu empregadas no antigo apartamento. Teve uma época que ela foi levar o cachorro do filho, eles têm um filho em comum, um filho de quase 16, um filho de 16 anos, quase 17. Chega um dia no pet shop, parece uma besteira, né? Mas você vê, uma mulher que viveu 20 anos com ele e foi uma companheira. Ela estava ali, abriu mão era psicóloga, não seguiu na carreira da psicologia porque se dedicou, né, à formação do filho, à formação de uma segunda filha que já existia fora do casamento. Foi, né? E ela narra, né, a ajuda que deu a ele para crescer. E você vê, o que eu achei até absurdo, um dia ela chega no pet shop, parece uma besteira, Mauro, mas você percebe, e a menina vem e fala assim, olha, desculpa, o seu ex-marido proibiu de você usar o pet shop. Então são pequenas coisas, percebe? Demite a empregada, não deixa usar o pet shop, vai sufocando financeiramente a pessoa a fim de que ela faça um acordo pífio na justiça, né? Então tem sim, tem uma questão de gaslighting, né? Que é você começar a duvidar da pessoa e começar a pôr em xeque as crenças dela. Então vem a bom termo, sim, né? A gente sabe o quanto é difícil trabalhar na área de violência doméstica. Hoje, cada vez mais, né, doutora Viviane, hoje nós somos iguais em direitos e obrigações, mas sociologicamente nós precisamos ainda, não é grande, principalmente na população. E você vê, esse caso eu gosto de destacar, que é tanto ela quanto ele, nível superior, então não é aquela população menos abastada, acontece em comunidade, não, isso acontece com todo mundo, né? Eu que trabalho militando muito nessa área, todo dia eu tenho uma situação dessa. Aliás, vou te dizer, Mauro, quanto mais abastada a pessoa é, mais ele abusa, né? Porque ele tem contatos, ele tem conhecido de A, de B e de C, né? E aí a coisa fica pior. É Agora, importante que as pessoas tenham consciência de que a isonomia entre um homem e uma mulher ela tem que existir. E não se pode abusar. O abusador tem que ser admoestado. Tem como. doutor Capano, a nova lei incluiu, portanto, no Código Penal o crime de violência psicológica. Como é que como é que a mulher pode perceber o que é um crime de natureza psicológica contra ela? Porque muitas acreditam que a violência doméstica é a violência física, e um simples grito já é já está dentro do crime, já a gente pode configurar como um crime, e isso faz parte dessa questão da violência psicológica, né? O grito, Mauro, é importante, né? Tem uma linha tênue aí. Um mero grito num dia de raiva, né? Eu entendo que ainda não configura, nós não podemos banalizar o Sim, direito claro, penal, claro. né? Mas aquele grito que tem como condição de querer menosprezar, né? Aquele grito de diminuir, aquele grito, cala a boca que quem manda aqui sou eu. Isso é crime, isso é crime. Né? Um dia, uma discussão, não enche o saco, vai embora, tal. É ruim, não deve se permitir, mas não entra na esfera criminal. Volto a repetir, Mauro, para ficar bem claro para o nosso ouvinte, né? É aquele grito, é aquela atitude que quer diminuir, que quer proibir, que quer, né, manipular a pessoa do ponto de vista moral, né, do ponto de vista psicológico, né? Isso não pode, isso virou crime no Brasil há bom tempo. Foi muito bom. Parabéns ao legislador. Doutora Viviane, a gente precisa agora de campanhas, né, para justamente que as mulheres tenham essa informação e façam o que tem que ser feito em relação aos seus agressores. Uhum. Essa lei é essencial. O Evandro aí está bem próximo da questão na atuação dele na violência, na parte da violência doméstica, e eu advogo há mais de 25 anos na área de direito de família e sucessões, então são áreas que passam muito, muito próximas, né? Ouvi-lo falar me traz muito aqui remessa ao que eu vivencio no escritório também. Até então, a gente tem, às vezes, divórcios e separações, onde essa questão dessa dessa pressão psicológica sobre a mulher, e é sobre a mulher sim, Mauro. A gente sabe que a gente tem a igualdade, né? A gente busca essa igualdade, mas nós sabemos também que o nosso país ainda tem um déficit gigante com as mulheres nesse campo, né? Nós sabemos ainda das dificuldades que as mulheres ganham menos, nós sabemos que são as mulheres que normalmente abrem mão da atividade profissional para se dedicar à casa, e são elas, sim, vítimas dessa violência. Nós temos a violência física em todos os níveis, é um engano achar que a violência
física contra a mulher é uma questão só das camadas menos abastadas, ao contrário. O que nós temos visto é que, junto com essa questão da violência física contra a mulher, porque a violência física ela não vem desacompanhada da violência psicológica, isso é importante a gente entender, né? O tema da violência doméstica é um tema complexo por conta disso, porque há todo um envolvimento, além das dependências econômicas, além da questão cultural que envolve os relacionamentos e as crianças e todo o direito de família do Brasil, tem essa situação de que a mulher acha que aquele agressor dela vai sempre se regenerar por si só. Então, é bastante importante quando nós vemos que a legislação tem um olhar sobre isso, de dizer e de impor penas maiores, porque reconhece a gravidade do problema. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E sim, a gente tendo a legislação, agora é muito importante a conscientização da população, porque as mulheres precisam entender que elas não precisam ficar retidas em casamentos, em uniões, em relacionamentos que não são positivos, e que elas não precisam aguentar esse tipo de situação, de violência, né? O Mauro fez aqui uma ponderação que não é um ato isolado. A violência doméstica, ela é sempre um conjunto de atos que vão levando a mulher para uma situação onde ela ou não consegue se expressar como ela gostaria, não consegue colocar a sua vontade, né, manifestar a sua vontade em pé de igualdade com esse homem, ou vai se sujeitando a esses maus tratos físicos. E, principalmente, um ponto que é importante colocar, e quando a gente vai para as classes mais abastadas, e eu vejo isso aqui no escritório, em todos os processos, as retaliações de cunho econômico. Então, a briga na pensão alimentícia para trazer a pensão lá para baixo, para fazer esse sufocamento, para conseguir esse acordo que seja mais vantajoso. E aí vale também uma chamada aqui ao Poder Judiciário, sabe, Mauro? O Poder Judiciário conseguir entender também esse fenômeno e entender que ele faz parte da solução, também na tutela e na proteção, enquanto esses processos estão em curso, né? Mauro, Sim, pode falar, doutor Rodrigo. Desculpa, Mauro, eu queria colocar uma questão para a doutora Viviane e para o doutor Capano, que me parece que são eles que estão mais afetos, aí estão mais sensíveis a isso. Nós, como sociedade, sim, mas como militando, né, nas suas áreas. Eu vejo que existe um repertório de legislação que já evoluiu bastante, né? A Lei Maria da Penha, uma série de outras coisas, e a gente vê que, na prática, os índices de feminicídio não diminuem, né? Que é uma coisa, assim, vergonhosa para o país, é uma coisa absurda, e a gente vê muitas vezes que mulheres que conseguiram medidas protetivas ainda assim são mortas. Então, assim, é uma coisa inimaginável. A pessoa que buscou ajuda, conseguiu uma tutela e foi morta. Então, assim, onde que isso está falhando, né? É a estrutura da polícia, a estrutura do judiciário. O que está falhando nisso que pessoas estão morrendo toda hora por conta desses problemas? Doutor Capano, para pegar aqui o gancho no doutor Rodrigo, quer dizer, o efeito prático, né? A gente está falando de uma nova lei, né? O programa Sinal Vermelho. O efeito prático dessa nova legislação para reverter esse quadro de feminicídio que o doutor Rodrigo destacou muito bem, a violência doméstica que aumentou muito aqui durante o período da pandemia também. O ponto fulcral aí foi uma fala da doutora Viviane Girardi. A questão não é pontual. A gente conhece, inclusive, doutor Rodrigo, uma coisa que chama-se espiral de violência. Normalmente se começa, né, com um abuso psicológico, depois isso passa por um abuso psicológico mais contundente, depois começa a agressão, depois da agressão, esse é o padrão que nós temos. A gente vê uma crescente nesse abuso, né, nessa espiral. E é o que a doutora Viviane falou. A pessoa, no fundo, ela sempre tem medo de sair do relacionamento, ela tem medo de sair da casa, ela tem medo, ela tem filhos, né? Ela está economicamente vulnerável e ela vai perdoando, esperando porque também do agressor, normalmente o perfil psicológico é o seguinte, ele agride, mas depois ele se arrepende.
E aí ele pede desculpa, diz que não vai acontecer mais, mas na próxima reincidência a coisa é mais contundente. Realmente. Então é importante que a gente diga isso, porque a mulher que está nesse relacionamento, que ele é um relacionamento tóxico, né? Ela tem que perceber isto antes e procurar ajuda antes e não deixar a chegar neste nível. Eu tenho conhecimento, sim, Rodrigo, de muitas mulheres que têm a protetiva, mas ela permite, mesmo com a protetiva, que o marido volte para casa, ela permite que ele continue ali fazendo, na esperança de que tudo se resolva, né? E Faz esse perfil sentido. psicológico, de regra, não resolve, né? Se ele já gritou contundente e já bateu, a espiral de violência vai, né? É um mesocrime isso, é uma questão de conduta por tendência, né? Doutor, Isso vai piorar de regra. doutor Capano, para a gente encerrar esse tópico, quero falar aqui a respeito da sua obra, do seu livro Advogando na Lei Maria da Penha. Bom, essa mudança toda na legislação vai ao encontro dos seus escritos, daquilo que o senhor estabelece aí na sua obra? Vai, Mauro, vai ao encontro. Inclusive, eu estou com a editora me pressionando, porque eles querem que eu revise o livro para lançar nova edição. Para tratar do arcabouço que está crescendo, né? O arcabouço jurídico vem crescendo. Está crescendo. Eu saindo daqui, eu volto para o escrito lá do livro, que eu tenho até sexta-feira, eu tenho que depositar na editora lá. Tem jeito. É bom, Muito é bom bem. isso. Faltando 23 minutos para 1, você está no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Antes do nosso próximo assunto, pessoal, o movimento do Ministério Público Democrático, que é o nosso parceiro dos programas das quintas-feiras por aqui, é o Gente do MPD que Fala, convida todos para participarem do 7º Congresso Nacional da Associação, que vai até o dia 25 deste mês, com transmissões ao vivo todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, pelos seus canais, pelos canais digitais da associação, no Facebook, o YouTube e também o Instagram. O encontro de hoje terá como tema Fake News, as redes sociais e a democracia, e contará com a participação da Procuradora da República, com atuação em crimes cibernéticos e direitos humanos, Fernanda Teixeira Souza Domingos, do Procurador da República com atuação em crimes cibernéticos e proteção de dados, Jorge Neves Lotter, do coordenador da área de Direito e Tecnologia do ITS Rio, Christian Perrone, e também da jornalista e analista da CNN Brasil, Basília Rodrigues. O Congresso do Movimento do Ministério Público Democrático é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD, no Instagram e no Facebook é MP Democrático, e no YouTube, Ministério Público Democrático. Dado o recado aqui, faltando 21 minutos para 1, vamos para o nosso próximo assunto. A Associação dos Advogados de São Paulo vem realizando desde o último dia 2 uma série de webinars, lives e oficinas, além de mentorias, em celebração ao mês da advocacia. Com diferentes temas, os encontros acontecem online e contam com a presença de palestrantes de diferentes áreas do conhecimento jurídico e acadêmico, discutindo as novidades tecnológicas, inovações, procedimentos e também autogestão. Além disso, a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, pretende estimular nos eventos a reflexão em torno da importância da advocacia na sociedade atual. Doutora Viviane, o que aconteceu já do dia 2 até aqui, o que é que vem pela frente ainda até o final do mês, no sentido de levar orientação, de levar informação para todos os operadores do direito nesse mês da advocacia? Mauro, é um prazer poder falar da Associação dos Advogados aqui para os seus ouvintes e para as suas ouvintes, né? A associação tem um departamento cultural bastante ativo e no mês de agosto a gente entendeu que não era só o dia do advogado que deveria receber comemoração, mas sim todo o mês da advocacia. Nós entendemos que o advogado, a advogada, eles desempenham uma função relevante na sociedade, é bastante importante a gente deixar isso frisado, mas que também toda a profissão da advocacia vem sofrendo uma transformação muito significativa, né? A pandemia, para você ter uma ideia, avançou, assim, em termos do uso da tecnologia, por exemplo, para os advogados, 15 anos, o impacto que a pandemia representou em termos de transformação da nossa profissão. E, obviamente, a gente tem um contingente enorme de faculdades todos os anos que consequentemente, nós temos um contingente bastante significativo de advogados na sociedade, né?
E a forma de advogar, ela vem se transformando muito. Então, da mesma forma como vem abrindo novas áreas do direito, outras áreas vêm ficando com mais dificuldade e a transformação exige que esse profissional estude mais, se atualize mais. Então, foi pensando nessa realidade que a ASP promoveu uma série de eventos, né? Nós temos agora aqui, falando um pouquinho do que aconteceu, no dia 11, por exemplo, que é o Dia do Advogado, nós iniciamos com uma palestra que falava um pouco da história de como os advogados ajudaram a salvar o mundo. A gente tem uma obra lá do Dr. José Roberto de Castro Neves, mas que fala o quê? Fala de como os advogados contribuíram para a construção do Estado Democrático do Direito, para a conquista dos direitos. Depois disso, nós tivemos um painel que falava sobre o direito de família, transformação toda que houve no direito de família nos últimos anos, desde a Constituição de 88, e de como os advogados precisam estar atentos a essa realidade. Realizamos depois outros eventos que tinham a ver, por exemplo, com a música e o direito e a sensibilidade de como a gente é necessário que o advogado tenha os 5 sentidos muito aguçados, né? Então, a audição na hora da audiência, a gente vai ter um evento que vai tratar sobre a questão, por exemplo, do paladar e como é que a gente pode traçar isso com o universo do planejamento dos escritórios de advocacia. Mas fora essas questões demais que tem mais a ver com o que a gente chama de soft skills, né? Essa necessidade que o advogado tem que ter não só do puro conhecimento jurídico, mas de habilidades de gestão do escritório, de uso da tecnologia, de como a tecnologia está impactando o funcionamento dos escritórios, se hoje nós vamos ter escritórios maiores ou se ainda o advogado tem aquela necessidade de estar mais rente ao seu cliente, entender o que são exatamente as demandas do seu cliente nessa nova economia, né? E temos também atividades que têm a ver com uma outra transformação fortíssima da nossa profissão, que são os temas da diversidade. A gente tratou aqui agora há pouco sobre a questão do feminicídio, da Lei Maria da Penha, mas é importante dizer de como o direito vem sendo transformado também por essas áreas do conhecimento, vem dando sua contribuição na melhoria da sociedade, pela especialização de muitos advogados nessa área, que então precisam também dessa formação específica, mas também de como a advocacia tem que entender e olhar para as questões raciais, para as questões de etnia, tanto que a ASP está fazendo um censo esse ano também para conhecer a sua base de advogados e advogadas, para conhecer a realidade dessa advocacia que está aí, né? E temos outros cursos, como agora, a partir do dia 18, do dia 17 em diante, cursos com a questão de programação neurolinguística e como isso pode ser uma ferramenta a auxiliar os advogados, gestão do tempo, de qualidade de vida, mas também questões mais rentes aí ao dia a dia, por exemplo, a formação no dia 23/8, com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que está impactando todo o ordenamento jurídico e a sociedade de modo geral, né? Abrindo também um campo bastante importante de atuação dos advogados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela percorre todas as instâncias da sociedade, e os nossos dados são como é que a gente pode dizer assim, são propriedades da pessoa que precisam agora ser assegurados e garantidos. E cabe aos advogados a assessoria, né, das empresas, de como fazer o armazenamento desses dados, de como lidar com a legislação de compliance disso e da repercussão que vai ter no campo penal e no campo civil, né? Então, esse mês todo, o Mauro vem com esse tom festivo lá na associação. Muito bem, faltando 15 minutos para 1, seguindo com mais um tema aqui no programa Gente que Fala, Dr. Rodrigo Paes Barreto, com a crise econômica, a disparada da inflação e o alto índice de desemprego, a chance de milhares de trabalhadores de obter um ganho extra é que a correção monetária do Fundo de Garantia seja feita com base no INPC, que mede a inflação mensal, né, ou no INPCAE, que traz o acumulado trimestral. Porém, a decisão sobre o índice a ser usado depende do Supremo Tribunal Federal, que colocou e retirou o assunto da pauta em maio deste ano. A Corte defende maior debate, já que a União estima que a correção causaria aos cofres públicos um gasto de 300 bilhões de reais.
Muito bem, doutor. Para quem tem ações para essa questão aí da correção do fundo de garantia, todas elas estão suspensas, não é verdade? Por medida cautelar do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Existe uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade por lá, que trata da aplicação, da impertinência, na verdade, né, da aplicação da TR, que é o que corrige o saldo do fundo de garantia, que não corrige nada, né? Então, que se obtém, o que a gente quer obter é uma correção melhor, né? Mas para onde deve caminhar isso? Está parado, às vezes volta para a pauta e aí suspende de novo. Como é que vai? Bom, Mauro, agora boa tarde já. Eu queria só voltar um pouco atrás, né? Porque a gente tem aqui muitos ouvintes. Eu queria só trazer um dado, né? O FGTS é um depósito aí obrigatório que o empregador faz numa conta vinculada do trabalhador. Isso tem previsão constitucional, no artigo 7º, 3º da Constituição. Então, o que isso gera para o trabalhador? Óbvio que tem um cunho de guardar um dinheiro, né, uma poupança obrigatória que é feita aí em nome do trabalhador, mas, de outra sorte, é vedado a esse trabalhador aplicar da melhor forma possível, que ele entenda como a melhor forma. Nós todos temos aí a possibilidade de pegar os frutos do nosso trabalho e aplicar no que você quiser. Se quiser comprar dólar, ouro, fundos ESG, o que você quiser fazer, você pode fazer. Com relação ao FGTS, você não tem essa possibilidade, porque a gestora desses valores é a Caixa Econômica Federal. Então, para o trabalhador que entender bem, né, ele tem uma pessoa, como se fosse o seu pai, né, quando a criança não tem condições aí de utilizar o seu dinheiro, então a Caixa Econômica guarda lá o seu dinheirinho e vai aplicando para tentar, quando ela disponibilizar para você, te entregar um dinheiro que, no mínimo, né, o mínimo que se espera é que ele não tenha perdido o valor de compra. E o que é não perder o valor de compra? É justamente ele fazer frente à inflação nesse período. Pois bem, como isso é um depósito obrigatório, e isso são valores vultosos que são depositados todo mês na Caixa Econômica, a cada vencimento do trabalhador, o empregador vai lá e deposita. Esses valores não ficam lá paradinhos na conta do trabalhador. Eles são geridos pela Caixa, que pega esse dinheiro e aplica numa série de coisas. E daí eu fiz esse histórico para dizer, existe um interesse político aí, o governo que tiver ali acesso a isso, ele vai aplicar onde ele quiser, né, nos limites da lei, mas ele é um valor muito representativo. Pois bem, Mauro, agora mais propriamente a sua pergunta. Sim. Estimar, dizer, a gente, em conversas com colegas e verificando o andamento dessa ADIM, né, de relatoria do ministro Barroso, a ideia, se imaginava que antes do recesso isso fosse ser julgado, coisa que não ocorreu, o recesso agora do meio do ano. A expectativa é que isso volte o mais rápido possível à pauta. Como eu disse, existe um interesse político, porque a União diz que 300 bilhões não podem... quebra o país se ele tiver que pagar 300 bilhões. Tomando por base outras decisões do STF, se imagina que ele vá modular os efeitos dessa decisão. Então, traçar uma nota de corte, né? Aquelas, obviamente, que todo mundo tem direito, porque se o seu dinheiro não foi declarado inconstitucional, uma lei que dizia que o seu dinheiro ia ser pela TR, obviamente você tem direito, mas o STF, em casos análogos, semelhantes a esse, tem modulado os efeitos da sua decisão, para dizer o quê? Daqui para frente, para todo mundo vai ser esse novo índice. Daqui para trás,
só quem já propôs ação que vai poder divulgar. E hoje estão suspensas todas as ações que versem sobre essa matéria. O que os trabalhadores, aqueles que têm as suas contas no Fundo de Garantia por tempo de serviço, querem a modificação desse índice, ou seja, hoje é ATR, ou seja, um outro indexador para corrigir melhor esses valores e pedir também aquilo que não foi corrigido de 1999 para cá, com base nesse novo índice, mas aqueles que apenas entraram com as suas ações até aqui. É isso? Justamente. O que se imagina que o STF vai fazer é modular esses efeitos para dizer que só vai ter direito para trás quem já entrou com a ação, né? Então, até para os cofres públicos aí seria uma diferença abissal, porque obviamente que não são todas as pessoas que já entraram e nem vão entrar com essa discussão. Então, isso já seria um ganho para o governo, enfim. Mas a gente tem que lembrar que é um direito do trabalhador, né? Porque ele teve um ataque ou ele teve uma perda do seu patrimônio. Então, é algo que ele tem direito e que acabou, por alguns motivos, aí sendo tolhido do seu patrimônio, né? Agora é aguardar e ver o que se vai para a pauta o mais rápido possível novamente, o que deveria ter ocorrido em maio, né? E acabou não acontecendo. Justamente. A esperança é que esse negócio ande, né? Mas porque a gente sabe que não é algo automático você, até para o seu ouvinte, né, Mauro, entender que o STF julgou, então eu tenho direito. Não, você vai entrar com a ação, na sua ação, se você já entrou, você vai discutir, porque o juiz de piso ele vai analisar se os requisitos estão lá, se realmente você tem direito, vai haver uma atualização dos valores e tudo isso. Então, o negócio precisa andar, mas para isso tem que sair. Tem que ter o sinal verde do Supremo. Justamente. Muito bem. Pessoal, perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos. A gente tem poucos minutos aqui, tem uma pergunta para cada um. Covas, Luciana Coutinho, com a gente no Instagram, pergunta o seguinte para você. Por que cada vez mais a imprensa tem que recorrer à Lei de Acesso à Informação para obter dados administrativos de governos? Bem breve, Covas. Não sei dizer isso. Acredito que talvez seja até porque a existência da lei faz com que o administrador público fique muito sossegado em prestar informações. Olha, em alguns órgãos públicos, você tem pessoas designadas só para dar respostas à imprensa, a Ministério Público, a Tribunal de Contas, estou falando do Executivo, né? A vereadores, aqui no caso da cidade de São Paulo, tamanha a demanda de questionamentos que são feitos. Então, é possível, acredito, que tenha se dado menos importância ou menos agilidade nas respostas, porque a pessoa vai ter direito a ter essa informação de outra maneira. É a única explicação que eu encontro, não sei qual é a outra razão. Pelo YouTube, doutor Capano, a Juliana Maluf pergunta como denunciar a violência psicológica contra crianças em um condomínio sem colocá-las sob um risco ainda maior. Esse não está difícil, Mauro. Aí contra a criança, isso vai correr, tá, pelo Judiciário, e o Judiciário tem, né, na Barra Funda, nós temos todo um serviço montado pelo Ministério Público que faz oitivas diferenciadas, faz oitiva acompanhada com psicólogos, tá? Procurar, tá? Eu sugiro que, se tiver acontecendo isso, procurar, não precisa nem procurar a delegacia de polícia, direto o Ministério Público lá no Fórum da Barra Funda. Os promotores atendem e atendem bem esse tipo de situação, tá? Tem uma estrutura organizada na Barra Funda para atender esse tipo de coisa. Doutora Viviane, a Vera Lima, nossa audiência de todos os dias pelo Facebook, pergunta por que a Associação dos Advogados de São Paulo se posicionou contra a proposta de alteração da cobrança de imposto de renda. Bom, esse tema é bastante discutido, né? Nós temos, a associação tem uma posição a respeito da questão do imposto de renda, porque ele vai atingir os escritórios de advocacia de maneira bastante dura, em tempos, inclusive, que a pandemia já vem trazendo uma consequência bastante drástica para todo o funcionamento dos escritórios de advocacia,
E é importante dizer também que a ASP se posicionou falando em prol dos advogados, mas essa é uma realidade que vai atingir todos os profissionais liberais que tenham organização e que sejam organizados eu me refiro às clínicas médicas, os dentistas, os psicólogos, os arquitetos, toda a classe de profissionais liberais vai ser atingida por essa reforma tributária, né? E nós entendemos que ela não vem para ajudar, Mauro, nós entendemos que ela vem, inclusive, para deixar o mercado mais recessivo. Talvez, nesse momento, precisaríamos de um debate maior com a sociedade civil para ser uma lei mais democrática. Pergunta agora do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente também. Doutor Rodrigo lhe pergunta, seria importante para os micro e pequenos empresários a escolha do regime tributário para o seu empreendimento? Desculpa, Mauro, eu não entendi a pergunta. Ele pergunta seu Jaime pergunta se seria importante para... deve ser meu vizinho, eu moro no Jardim Bonfilholi também. Deve ser, então certamente. E o seu Jaime todos os dias participa com a gente aqui, viu? Mas ele pergunta, vou repetir, que seria importante para os micro e pequenos empresários a escolha do regime tributário para o seu empreendimento? Sim, é importante que ele, assim, primeiro... Enfim, ele tem que escolher o regime tributário, isso é uma imposição, ele não tem como não escolher isso. Agora, ele tem que saber, e aí ele pode, acho que um contador, ele tem condições também de auxiliá-lo, entender o negócio dele, ver os valores que estão envolvidos para poder fazer essa opção. E onde o ramo de atividade dele se encaixa também, porque se encaixa às vezes num regime, mas não em outro, né? Tem uma legislação para isso também, né? Perfeito. Tem no Sebrae também, o Sebrae há um portal lá que é muito didático, né? Até para o próprio empreendedor ele consegue dar uma fácil leitura, e um profissional aí de contabilidade eu acho que ele consegue ajudar melhor que inclusive um profissional do ramo tributário. Doutor Rodrigo, está com a palavra 5 minutos para a sua despedida, o tempo já chegando ao final. Mauro, eu queria agradecer o convite, agradecer a Zenilda, a doutora Viviane, Mário Covas, o doutor Capano, inclusive temos um amigo em comum aí, o doutor André Guilherme Lemos Jorge, mandou um abraço para ele. Foi um prazer aqui estar com você e espero aí poder estar presente mais vezes. 5 segundos, doutora Viviane, para a sua despedida. Obrigada, Mauro. A mim cabe os agradecimentos aos meus colegas de bancada aqui, a você de maneira muito especial, e registrar o convite para todos acompanharem os nossos eventos no site da ASP, que é totalmente gratuito. Site da ASP, aasp.org. aasp.org.br. Muito bem. Mário Covas Neto, 5 segundos. Muito obrigado, Mauro. Um prazer novamente estar aqui com você. Um abraço para você, para a Zenilda, para o Fausto Camunha, que esqueci de falar inicialmente. Aos colegas a Viviane, doutor Evandro, doutor Rodrigo, doutora Viviane, desculpe, e doutor Rodrigo. É um prazer compartilhar com vocês no dia de hoje. E a todos os ouvintes que nos acompanham aqui, tenham a paciência de nos escutar diariamente. Um abraço a todos. Obrigado. Doutor Evandro Capano, 5 segundos. Mauro, um prazer sempre estar com vocês. O programa é absolutamente necessário para a conscientização da população. Fica um abraço para a Zenilda, Mauro Camunha. Doutor Rodrigo, mande um abraço aos nossos amigos. Mário Covas, prazer estar contigo. Doutora Viviane, muito obrigado pela ASP. Hoje eu já recebi minhas publicações aqui, né? Tem bastante trabalho para fazer. Não dá para advogar sem a ASP, né? Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Grande abraço. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Obrigado pelas palavras finais aí. Estiveram com a gente hoje o doutor Evandro Capano, a doutora Viviane Girardi, o doutor Rodrigo Moreno Paes Barreto e também o ex-vereador paulistano, advogado Mário Covas Neto. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, ele também é um gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, sempre do outro lado, você sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Trianon agora, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, até as 2.
A partir das 2, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes disso, as informações do trânsito, chegando ao vivo, nesse horário do rush do almoço, com a repórter Débora Mendonça. Eu me despeço por aqui. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.